Em depoimento à CPI da pandemia, o dono da Precisa Medicamentos ficou em silêncio. Ele estava respaldado por um habeas corpus concedido pelo STF. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Depois de 4 adiamentos, a CPI da Covid ouviu finalmente o empresário Francisco Maximiano. A Precisa Medicamentos atuou junto ao Ministério da Saúde como representante no Brasil da farmacêutica indiana Bharat Biotech. A empresa brasileira firmou um contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões para a venda de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Após uma série de denúncias de irregularidades, recentemente o governo federal decidiu cancelar o contrato antes que qualquer valor tenha sido pago. Com base no habeas corpus concedido pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, Francisco Maximiano abriu mão dos 15 minutos iniciais que tinha para fazer considerações e não respondeu à grande maioria das perguntas. Com todo respeito, eu vou exercer a prerrogativa garantida a mim pela decisão do Supremo Tribunal de preservar a minha autodefesa. A postura de Maximiano gerou a indignação de integrantes da CPI, que reforçaram que a decisão do Supremo só vale para perguntas com potencial de autoincriminação. O vice-presidente do colegiado, Randolfo Rodrigues, da Rede, chegou a sugerir que a sessão fosse suspensa e que o STF fosse acionado para esclarecer os limites do habeas corpus. Vários senadores foram contra e a oitiva prosseguiu. Durante a discussão, a senadora Simone Tebet, do MDB, disse que o silêncio também era revelador. Não há silêncio dos inocentes aqui. Consequentemente, quando o depoente ora aceita responder e ora não, ele está dando a resposta para nós. Nós sabemos ler nas entrelinhas. Aliás, nós aqui estamos ficando experts em saber ler o silêncio daqueles que não são inocentes. Porque quando vem um depoente e diz o seguinte, essa eu respondo, ele tem segurança porque ele vai dizer a verdade, isso não vai comprometê-lo. Agora, quando ele se reserva no direito de ficar o silêncio, de duas uma, né? Ou ele sabe que se falar vai ter que mentir ou vai ter que se autoincriminar. Então nós já temos as respostas. Senadores também falaram que se ele abusasse da prerrogativa de ficar em silêncio, poderia ser preso. Parece-me que o ministro Fux deixou margem para a prisão do depoente que abusar do direito de ficar calado. Abre margem para isso. Entre as poucas perguntas a que respondeu, Maximiano disse que a Precisa possui um contrato em vigor com o Ministério da Saúde de fornecimento de preservativos femininos. O depoente também confirmou que conhece o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas. O deputado foi o autor de uma emenda que permitiu à Anvisa dar autorização para a importação e distribuição de vacinas não registradas na agência, desde que aprovadas por autoridades sanitárias de outros países, incluindo a Índia. O empresário negou ter feito contato com Barros para tratar da emenda, mas admitiu que a inclusão atendeu aos interesses da Precisa, pois acelerava a liberação da Covaxin. Quando eu digo que era do interesse, porque, por óbvio, ela tornava a Covaxin elegível também, assim como outras de outras autoridades. Mas não houve absolutamente nenhum contato com o deputado Ricardo Barros, tampouco com outro para se fazer essa inclusão. Ele informou que esteve 4 vezes na Índia, disse que foi recebido pela Embaixada Brasileira em Nova Delhi, mas se recusou a informar o que fez na representação diplomática. Também preferiu silêncio a esclarecer quem pagou as viagens e as estadias. O relator Renan Calheiros, do MDB, informou que Maximiano declarou rendimentos de R$ 52 mil em 2020, mas que leva uma vida de luxo. O senador quis saber sobre as movimentações financeiras e quem paga as despesas de crédito do depoente, que permaneceu em silêncio.